bolinhos e bolinhas, hoje a gente vai fazer isso aí que vocês estão vendo, que é um brownie recheado e coberto com várias coberturas aí pra você fazer pra vendas ou pra fazer em casa e agradar todo mundo aí na sua casa, porque esse aqui não tem erro, gente, é uma delícia. E agora que tá chegando a Páscoa mesmo, né? O pessoal já comprou seus ovos, já comprou tudo, mas ainda tá comprando nesse período. Eu tenho certeza que se você fizer e você trabalha aí com doces, com confeitaria, com certeza isso vai ajudar você. Aqui a gente vai fazer um brownie simples, mas ele não vai só chocolate em pó. Ele vai sim um pouco de chocolate meio amargo, tem um gato doido ali. Então, como vai chocolate meio amargo, ele tem uma textura um pouco mais rica, né? Mais gostosa. Caso você queira utilizar somente chocolate em pó, você pode usar a minha receita que eu vou deixar aqui no link ou aqui no card por aqui, que é muito fácil também, aí você não precisa gastar com o chocolate embaixo. É um brownie, só que a gente deixa ele assar um pouquinho a mais para ele ficar similar a um bolinho, só que um bolo com gosto de brownie. E também a gente coloca um pouquinho de fermento para ele dar uma crescidinha. Se você não quiser colocar fermento e quiser deixar ele assar menos tempo, né, para ficar com aquele ponto do brownie mesmo, mais úmido por dentro, tudo bem. Eu não faço isso porque eu acho que fica muito denso, porque já tem o recheio dentro, a cobertura, os toppings, né, e ainda o brownie que é bem denso, eu prefiro que ele fique mais parecido com um bolinho, por isso que eu chamo de bolo brownie. Mas, se você quiser fazer o brownie recheado tradicional, é só deixar ele assar menos e não colocar o fermento. Aqui eu vou começar colocando 4 ovos e 1 xícara de açúcar refinado. Eu achei que eu tinha mascavo ali, mas não tem. Mas pode ser mascavo, refinado. A única diferença é que o mascavo vai dar muito mais umidade pro seu bolo, pro seu brownie. Então aqui eu vou bater um pouquinho. Aqui eu tenho 2 barrinhas, então eu vou usar essas 2 barrinhas que vai dar aí 200 graminhas de chocolate meio amargo. Vou só jogar aqui e jogar no micro-ondas com um pouco de manteiga. Vou colocar aqui 100 gramas de manteiga, que é meio tablete desses que vem no supermercado. Aqui tem um pouco mais de 100 porque eu já usei um pouco, mas eu sei que aqui tem 100, então vai 100 aqui. Agora eu vou levar isso aqui pro micro-ondas por 45 segundos e vou deixar descansar um pouquinho lá dentro, desligado mesmo. E aí é só mexer e vai estar tudo misturadinho. Pronto, agora é só mexer aqui o nosso chocolate com a manteiga e jogar ali na mistura. Agora vamos jogar aqui. Agora a gente mexe, né? Agora aqui eu tenho chocolate em pó e eu vou usar 1 colher de sopa bem cheia. Desse jeito aqui, vamos jogar. Não precisa peneirar. Dá uma boa mexida. Esse chocolate em pó que eu tô usando aqui é o 50%, mas pode ser outro também, de 32%, 33%. De 100% coloca só meia colher, que senão vai ficar muito pesado. Aqui eu vou usar 1 xícara de farinha de trigo. Eu vou colocar 1 xícara, só que eu vou colocar ela bem cheia. Aqui tem aproximadamente 155 a 160 gramas de farinha de trigo. Vou peneirar. Aqui eu tenho uma forma, eu vou dizer o tamanho dela aí na descrição pra vocês, mas é uma forma média, ela não pode ser muito grande, tá? Porque senão o seu brownie vai ficar muito fino. E outra coisa que eu vou adicionar nesse brownie aqui é meia colher de chá de fermento em pó. Por quê? Nesse caso aqui desse brownie, eu preciso que ele cresça um pouquinho, porque eu quero que ele fique um pouquinho mais alto do que o de costume, e eu não quero adicionar densidade pra ele. Se eu quisesse que ele ficasse alto, eu faria 2 vezes a mesma massa, o dobro de massa, e jogaria aqui.
Só que aí o brownie, ele fica uma delícia, ele é ótimo pra servir normal, mas como eu quero fazer cobertura e recheado, esse tipo de brownie fica muito denso e não é bom pra isso. Então aqui eu vou adicionar, se você não quiser fazer recheado nem com cobertura, é só colocar ele na forma agora. Se você quiser fazer com cobertura e recheado, você vai adicionar um pouquinho de fermento em pó. Quanto? Eu vou colocar 1 colher de chá, tá? Aproximadamente 1 colher de chá. Aqui eu vou colocar o meu desmoldante. Vou caprichar no desmoldante. E eu recomendo que você coloque papel manteiga. Aqui em casa não tem papel manteiga, então não vou usar, mas é o melhor pra ter certeza que ele vai descolar totalmente, tá? Gente, agora eu vou levar isso aqui pro forno pré-aquecido a 180 graus. Vou colocar no forno e ele vai ficar aproximadamente aí 30 minutinhos, mas depende muito, porque eu não quero ele muito seco, tá? Então eu vou dizer pra vocês o quanto ficou. O ponto correto do brownie é quando ele já formou a casquinha aqui em cima, mas a gente enfia um palitinho nele e ele ainda sai com levemente úmido, molhadinho, com algum pedacinho às vezes. Ele tá bom. Você já é inscrito aqui no canal? Se você ainda não é inscrito, se inscreve e dá um joinha aí pra me ajudar, né, gente? E se você ainda não pegou seu combo de apostilas, pega aqui no primeiro link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, gente. É uma apostila maravilhosa, aliás, são 6 apostilas perfeitas aí pra você, com várias receitas aqui do canal, que é um compilado de receitas do canal. Não são todas, mas são várias receitas, são mais de 100 páginas e mais 5 apostilas só sobre assuntos de gastronomia e confeitaria pra quem quer trabalhar com isso ou pra quem quer entender um pouco mais sobre esse ramo e tem curiosidade e conhecimento, né? Quer saber, é muito interessante. Então corre, pega aqui. Caso você queira também fotografar, né, lindamente seus produtos aí, pode pegar aqui embaixo também, que tá no primeiro link, e você vai aprender muita técnica de fotografia comigo, que eu fui fotógrafa há muitos anos, né? Aliás, há muitos anos não, por muitos anos eu ainda sou. Então eu quero que você olhe lá, hein? Também acesse o meu Insta pra você ver minhas fotos e as produções que a gente faz por lá, trazendo pra cá também. Agora aqui eu vou fazer o recheio e cobertura de chocolate e o branco. Então, pro de chocolate eu vou colocar uma lata de leite condensado, uma caixinha inteira de creme de leite, evita o creme de leite da Nestlé, depois eu digo porque você pode procurar um vídeo, 80 ml de leite integral com meia colher de sopa de amido de milho, maisena, né, gente? E 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Aqui eu tô usando 50%, mas você pode usar outro tipo também, ou você pode usar aí 150 gramas de chocolate em barra meio amargo. Aqui também vou colocar uma colher bem cheia de margarina ou manteiga, e aí, gente, é só mexer isso aqui até virar um brigadeiro que solta um pouquinho do fundo da panela. Ele fica um pouco mais mole do que o brigadeiro de enrolar, mas ele precisa virar esse doce que cai em pelotas, né? Ele fica bem grosso. E aí a gente vai transferir, ó, olha como ele fica. E aí a gente vai transferir para um recipiente, um prato, colocar um papel plástico por cima, um papel filme, para não criar película, já que foi um pouco de amido de milho. E aí é só deixar resfriando ou na geladeira até endurecer, mais ou menos umas 2, 3 horinhas. E aqui, gente, eu fiz a mesma coisa com o branco, é só não colocar o chocolate, é o mesmo processo, tá? Mesma coisa, só não colocar o chocolate que vai ficar um recheio branco. E aí, gente, aqui o meu brownie assou e olha só, eu dividi ele, deu 8 pedaços. O meu, você vai ver que ele tá bem sequinho. Ele é assim porque eu deixei assar mais tempo, igual eu falei, é um bolo brownie. Só que no recheio também eu vou colocar brownie, porque se você deixar ele menos tempo, ele vai ser um brownie úmido do jeito que o brownie deve ser, né? Só que como eu quis bolo brownie, eu coloquei o fermento e também deixei ele assando mais. Então aí depois, olha como ficou o meu recheio em ponto de bico. Coloquei aqui numa manga de confeitar com bico 1M da Wilton. E aí, gente, é só colocar no seu bico. E aí, se você quiser só colocar cobertura, você pode, igual eu tô fazendo aqui, se não precisa partir o brownie. Coloca uma cobertura, ele vira um bolo brownie. Você coloca morango em cima, o que você quiser.
Nesse outro aqui, eu vou partir, ó, ele vira um bolinho mesmo, tá? Cobri e coloquei um pouquinho do branco em cima. Se você quiser, pode colocar moranguinho, etc, né? Assim, eu tô dando várias opções pra vocês. Aí, se você quiser rechear, né, o que que você vai fazer? Você vai partir o brownie ao meio, rechear. Se você quiser, pode colocar morango também, né, em cima. Coloca um morango picado aí, deixa o morango bem sequinho, né? O morango tem que estar higienizado, bem sequinho, né? Enxuga ele aí com papel toalha. E assim você vai montando, tá vendo? Ó, aqui agora eu vou fazer de M&M, eu parti o brownie ao meio, coloquei o chocolate, coloquei alguns M&Ms, fechei, coloquei um pouquinho do creme branco em cima, do brigadeiro branco em cima, e aí mais M&M, e assim você vai montando, gente, não tem segredo nenhum, é só você montar. Você pode vender esses brownies, fica uma delícia, maravilhoso aí pra quem trabalha com isso, gente. Vendas, ó, sucesso! Bom, agora tá na hora de experimentar essas delícias. Algumas eu já guardei e tô aqui com essas aqui. Vou experimentar aqui. Eu acho que eu vou experimentar o de M&M. Vamos ver, gente? Olha que lindo. O meu brigadeiro tá um pouquinho mole porque eu tirei ele da geladeira mais cedo, porque eu tô com um pouquinho de pressa. Mas eu vou passar a receita pra vocês. Ele vai ficar igual tá esse branco aqui, tá? Igual tá no vídeo mesmo, porque esse aqui, na hora que eu pressionei, tava um pouquinho quente. Muito bom. Bolinho brownie. O gostinho do brownie combinado com M&M brigadeiro, branco e preto. Olha isso. Vou lá lavar minha mão e ó, me marca no Insta se você fizer. Tô com a boca cheia. Beijão e até a próxima.